Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Vamos lá falar das ofertas de ações, que é o processo pelo qual uma empresa ela vai disponibilizar as suas ações ao grande público, objetivando com isso, é claro, captar recursos. Eu posso ter no mercado uma oferta de ações que eu considero como primária e secundária. A gente vai falar primeiro aqui sobre a oferta primária, porque é na oferta primária que acontecem a captação de recursos. E esses recursos eles vão para a empresa. É diferente de uma oferta secundária que a gente vai tratar depois. Lá eu não tenho essa captação de recursos por parte da empresa. Tá? E numa oferta primária, então, eu posso ter duas modalidades. Eu posso ter uma oferta pública inicial, que é um IPO, ou eu também posso ter ofertas que são subsequentes, aí é um follow-on. Vamos falar primeiro sobre o IPO. Como é que ele acontece então? É o processo em que uma empresa que ela era privada, ela decide oferecer as suas ações ao público pela primeira vez. Antes ela era fechada, agora ela vai ofertar as ações, ela vai emitir ações e colocar essas ações à venda ao grande público. E aí ela vai se tornar uma companhia de capital aberto. Isso significa que as ações da empresa passarão a ser negociadas em bolsa de valores, que é aquele ambiente onde a gente tem a negociação de ações, um mercado organizado, permitindo que investidores públicos, além dos investidores iniciais dessa empresa, possam comprá-las e vendê-las, tá? Então, eu tenho aquele exemplo onde eu tenho o acionista A e o acionista B, eles resolvem fazer a abertura de uma empresa, colocam recursos, eu tenho capital social, essa empresa vai ser uma sociedade anônima ou sociedade por ações, porque o capital social ele vai estar dividido em ações. Só que nesse momento aqui, ela é uma sociedade anônima do tipo fechada, porque ela só tem esses dois acionistas e ela ainda não abriu o seu capital ao público, ela não colocou as suas ações em negociação em mercado organizado, na bolsa de valores. Mas a partir do momento que ela decide então emitir novas ações e abrir o seu capital para o mercado, ela vai colocar essas novas ações em negociação em ambiente de bolsa e novos investidores vão poder entrar nessa empresa. Tá? Então, aqui no exemplo foi emitida 250 ações, cada ação custando R$ 100, a captação de R$ 25.000. É claro que no mercado não vai ser nesse montante aqui. Aqui é apenas um exemplo para a gente entender como é que funciona a dinâmica. E a partir do momento, então, que essas ações elas foram colocadas no mercado, essa SA que ela era fechada, ela passa a ser uma SA aberta. O processo de emissão de ações pela primeira vez quando a empresa ela vai ao mercado pela primeira vez, isso se chama oferta pública inicial, ou do inglês, né, IPO. A empresa ela abriu o seu capital e aí ela passa a ter agora acionistas do público que compraram essas ações e se tornaram sócios dessa empresa aqui. Quais são as características aí do IPO, tá? A gente pode ter o chamado período de reserva, tá? Que corresponde ao tempo em que os investidores possuem para informar o seu desejo de comprar as novas ações que estão sendo emitidas por essa empresa, tá? Então ela vai dar um comunicado de que ela vai emitir ações para serem colocadas à negociação no mercado e o período de reserva vai ser então esse tempo que o público que ainda não é acionista dessa empresa, ele vai manifestar o seu desejo de comprar essas ações. A manifestação de interesse, ela é encaminhada à corretora em que o investidor esse que quer ser um acionista da empresa, possui conta e deve acompanhar ainda o número de ações ou o montante total que o investidor deseja utilizar para a aquisição de ações, tá? Então ele vai colocar lá quantas ações dessas 250 aqui que vão ser emitidas, quantas que ele deseja comprar. A gente também tem a possibilidade de rateio, tá? Caso haja um interesse muito grande no IPO da empresa, é possível que ocorra um excesso de demanda. Muitas pessoas querendo comprar as ações dessa empresa aqui.
Ou seja, há um desejo de compra que há mais desejo de compra do que há ações disponíveis. Para atender a todos, ocorre um rateio do volume, ofertado para os investidores que registrarem seus pedidos de reserva. Assim, cada investidor vai receber um número de ações proporcional ao seu pedido, de modo que todos sejam atendidos, tá? Então, se são 250 ações que vão ser emitidas, e eu tenho, só para a gente contextualizar, eu tenho 10 investidores, e cada um desses investidores, eles desejam comprar 100 ações dessa empresa. Então, vai faltar, né? Porque o total aqui a gente teria que vender 1.000 ações, mas eu só tenho 250. O rateio, então, vai ser pegar esses 10 investidores e, para cada um, dividir 25 ações. Aí, dessa forma, eles conseguem ser atendidos de maneira proporcional. Isso acontece, né, quando a gente tem essa possibilidade de rateio, onde a demanda ela é maior do que a quantidade de ações que estão disponíveis. Bom, isso é o IPO, né, que é quando a empresa ela coloca novas ações no mercado pela primeira vez. Obviamente que os recursos que estão sendo captados aqui, eles estão indo diretamente para a empresa. Ela captou esses 25 mil reais aqui e ela vai poder utilizar esses 25 mil reais da maneira como ela desejar, expandindo a sua capacidade produtiva. Em contrapartida, né, agora ela vai ter novos acionistas da empresa e se essas ações elas forem ordinárias, eles vão ter poder de decisão nessa empresa porque eles têm a possibilidade de votar. É claro, né, que nesse caso aqui em específico, o acionista A, ele detém o controle dessa empresa porque ele possui individualmente mais de 50% das ações. Eu ainda tenho a oferta subsequente, que é o follow-on. Como é que funciona? Aqui a gente tem uma emissão adicional de ações por uma empresa que já está listada na Bolsa de Valores, ou seja, ela já abriu o seu capital e agora ela vai emitir mais ações para captar mais dinheiro. Nesse processo, a empresa emite novas ações para venda ao público, pelo investidor, visando captar mais recursos. Então, olha só, eu tenho uma sequência do que aconteceu aqui. Eu tinha uma SA fechada, ela foi lá, emitiu novas ações, se transformou em uma SA aberta. Agora eu tenho o público com 20% do capital dessa empresa, o acionista B com 20%, o acionista A com 60%. Com 60. E aí, após isso, a gente está aqui. A empresa ela vai lá e ela emite novas ações após o IPO. Já aconteceu o IPO, que é aquele primeiro processo de emissão de novas ações. Vão ser emitidas novamente 250 ações, o preço de cada ação ainda vai ser R$ 100 e a captação agora vai ser de 25 mil reais. Esse recurso vai entrar para a empresa também e vai ser utilizado para financiar os seus projetos. Aí a gente passa a ter agora um capital social de 150 mil reais, sai de 125 para 150 mil, e olha como é que vai ficar. Se o acionista A e o acionista B, eles não colocarem mais participação no capital deles, o que vai acontecer é que de 60% o acionista A ele vai cair para 50% da participação no capital social. O acionista B também vai reduzir a participação dele e o público, o grande público, vai subir a participação para 33,33. E aqui vai estar diversificado, né? Pode ter uma pessoa que tenha 30%, pode ser uma pessoa que tenha 10%. Isso daqui vai depender de como que o grande público ele vai investir aqui nas ações dessa empresa. Então, oferta subsequente é uma oferta primária, porque o recurso ele entra para a empresa, mas acontece depois de um processo de IPO, quando a empresa ela já está listada em bolsa de valores. A diluição acontece quando há redução da participação percentual de um investidor ou acionista existente no capital total da empresa, quando esta realiza uma oferta primária de ações. Então, a diluição, esse conceito, foi exatamente o que aconteceu com o acionista A e com o acionista B. Eles tinham uma participação de 60 e de 20, e agora, após a oferta primária de ações, a participação reduziu para 50 e para 16,67. Aqui também, né, a participação deles também diminuiu. Aqui também aconteceu uma diluição. Antes era 75%, passou para 60%. E de 60%, agora passou para 50% depois do follow-on. Isso acontece porque a empresa emite novas ações, colocando-os à disposição do público durante uma oferta primária. Quando novas ações são emitidas e vendidas, a base acionária ela é expandida, o que pode diminuir a participação percentual dos acionistas existentes. Para que isso não aconteça, né, o acionista A e o acionista B, eles teriam que ter colocado mais recursos também, ou pelo menos para que isso não aconteça da forma como aconteceu aqui, né, que eles tenham reduzido de 60 para 50, por exemplo.
E o bônus de subscrição, olha só, consiste em títulos que possibilitam aos acionistas atuais comprarem antecipadamente as ações adicionais que a empresa colocará à venda, mantendo assim a sua participação intacta no capital social da empresa, tá? Então é aquela situação lá onde a gente viu, né, que a empresa ela vai emitir novas ações e com isso existe a possibilidade de tanto o acionista A quanto o acionista B deles manterem a sua participação. Isso é chamado de bônus de subscrição, é o quanto que eles vão ter que colocar de dinheiro para conseguir manter a sua participação. Nesse caso aqui, para que eles mantenham, eles vão ter que colocar exatamente os 25 mil reais que a empresa ela pretende conseguir de novos recursos. Tá? Então, o público vai manter com a participação dele de 20%, o acionista A 60 e 20. Em outras palavras, eles vão ter que comprar a integralidade do que foi emitido aqui. Mas isso aqui no meu exemplo, tá? Nessa empresa que tem só 2 acionistas, porque provavelmente não vai ser assim, né? A gente vai ter empresas onde vão ter diversos acionistas, como acontece aqui com o público. E aí é dada essa possibilidade de bônus de subscrição, justamente para que não aconteça a diluição. Mas aí essas pessoas vão ter que comprar essas novas ações antes do grande público. Então, o bônus de subscrição é essa possibilidade de os acionistas atuais comprarem as ações que vão ser colocadas à negociação de maneira antecipada. Bom, isso referente à oferta primária. E o que é uma oferta secundária? Vamos lá. É o processo no qual a empresa não emite novas ações, mas permite que os acionistas existentes vendam suas ações para investidores no mercado financeiro. Tá? Nesse tipo de oferta, os acionistas atuais vendem parte de suas participações na empresa ao público, oferecendo suas ações já existentes para negociação. Isso vai proporcionar liquidez aos acionistas, permitindo que eles vendam as ações e assim eles consigam resgatar dinheiro, né, receber dinheiro em espécie e transformar o seu investimento em dinheiro, sem que a empresa emita novas ações. Então eu tenho um acionista B que ele possui 250 ações. Ele vai diminuir a participação dele no capital da empresa, vendendo 100 dessas ações ao público. Aí o público vai comprar essas 100 ações do acionista B e vai mandar dinheiro para ele. Ele vai receber então dinheiro pela venda das ações. Ele diminuiu a participação no capital da empresa, mas ele conseguiu mais liquidez. Qual que é o ponto aqui? O ponto que essa venda de ações que aconteceu pelo acionista, o dinheiro que entrou não foi para a empresa, esse dinheiro que entrou foi para o acionista. Então eu sempre vou ter uma oferta secundária quando eu tiver venda de ações de acionistas dessa empresa. Não é a empresa emitindo novas ações, são os acionistas que possuem ações e estão vendendo essas ações para conseguir transformar isso em dinheiro, ter mais liquidez. Em contrapartida, obviamente, a participação desses investidores, quando eles fizerem isso no capital social da empresa, vai diminuir, não tem jeito, tá? Bom, e como é que as pessoas elas fazem para comprar ações de uma empresa negociadas em bolsa de valores? Elas fazem isso mandando ordens às suas corretoras. E aí a gente tem diferentes tipos de ordens. Essas aqui são as principais, tá? As ordens de compra e venda de ações são solicitadas, ou melhor, né? São solicitações feitas por investidores para ou adquirir ou então vender ações de uma empresa no mercado de valores imobiliários. Quando a gente tem a negociação no chamado mercado secundário, a gente também não tem recurso entrando no caixa da empresa, tá? São acionistas que estão vendendo as suas ações no mercado ou então, né, potenciais acionistas que vão comprar ações dessa empresa. Essas ordens elas são enviadas aonde? Para uma corretora ou uma plataforma de negociação e indicam o desejo do investidor ou de comprar ou então de vender as ações, em determinadas condições de preço e quantidade. Quais são as principais ordens? A gente tem a ordem limitada, a ordem de mercado e a ordem stop loss. Na ordem limitada, o investidor ele vai definir um limite de preço. Assim, para uma venda, o investidor vai estabelecer o valor mínimo para a venda dessa ação e para uma compra ele vai estabelecer o valor máximo. Então, vamos supor que ele vai mandar uma ordem de compra de uma ação. Se ele colocar que ele só vai comprar essas ações ao valor de R$ 6, por exemplo, e essas ações aqui, no momento, elas estão sendo negociadas acima disso, né? Então, está sendo negociada, por exemplo, nesse momento, a 6,10, a 6,20, a 6,30, tá? É o que está acontecendo no mercado agora. Mas ele só vai comprar efetivamente essas ações ao valor de R$ 6.
Chegando em R$ 6, ele compra. Se não chegar, ele não vai comprar. Esse é o valor máximo pelo qual ele vai comprar as ações. Acima disso, ele não vai comprar. E numa venda é o contrário, né? Se ele estabelecer, por exemplo, que o valor mínimo de venda dele é de R$ 6 e no mercado estiver sendo negociado a 5,90, 5,80, 5,70, nessas condições aqui ele não vai ter a ordem dele de venda executada, porque tem que atingir pelo menos o mínimo de R$ 6. Tá? E se tiver acima disso, daí ele consegue vender as ações. Se ele colocar, por exemplo, uma ordem de venda de 100 ações e lá no mercado estiver em 6,01, bom, aí as ações desse acionista elas começam a ser vendidas porque ele colocou um preço de 6 no mínimo e o mercado está com preço acima disso. Então ele começa a vender essas ações até que ele consiga vender as 100 ações que ele colocou para venda. Então, numa ordem limitada, a gente tem esse limite que ele é estabelecido, tanto para uma ordem de compra, como também para uma ordem de venda. Depende do que o investidor ele está fazendo no momento. E aí, na prática, duas situações podem acontecer. A ordem, ela não vai ser executada, pois a ação pode não atingir aquele limite que foi definido. Então ele definiu que ele só vende por 6, mas o mercado não chegou em nenhum momento aos 6 reais que ele queria. Ficou a 5,80, 5,90 e não chegou em 6. Então a ordem ela não vai ser executada. Ou ainda, a ordem ela é executada por um preço igual, R$ 6, que é o que ele queria, ou melhor que o definido. Foi a 6,01, foi a 6,10. Enquanto ele tiver ações para vender na ordem dele, está sendo melhor do que os R$ 6 que ele colocou, né? Está vendendo a 6,01, 6,10 e assim por diante. Então, essas são as situações que podem acontecer aqui numa ordem limitada. Ou ela não vai ser executada porque não atingiu o limite que foi definido, ou ela vai ser executada por aquele preço que foi colocado, ou então um preço melhor do que aquele. Eu ainda tenho também a ordem a mercado. Aqui não há o estabelecimento de limites e a ordem ela será executada de acordo com o preço oferecido pela contraparte. Tá? Então, esquece o limite, aqui vai olhar o mercado, qual que é a oferta e demanda naquele momento. Se o investidor ele lançar uma operação de compra, a ordem vai ser executada pelo melhor preço oferecido pelo lado vendedor. Então, ele lançou uma ordem de compra para 100 ações de uma determinada empresa, XXX3. E no momento que ele fez isso, ele não olhou qual que era o preço de mercado, tá? Independentemente do preço, essas ações elas vão serem compradas. Se o preço do mercado começar a subir, não importa, ainda assim vai ser comprado porque ele não estabeleceu um limite. A mesma coisa para uma venda, tá? Ela vai ser executada só que pelo melhor preço oferecido pelo lado comprador naquele momento. Não tem um limite, vai seguir as condições de mercado. E tem também a ordem do tipo stop loss. É um tipo de ordem utilizada para minimizar perdas em investimentos. Em uma ordem de venda, o investidor ele determina um preço específico abaixo do preço atual de mercado em que deseja vender suas ações. Se o preço do ativo atingir ou cair abaixo desse valor, a ordem stop loss é ativada e as ações são vendidas automaticamente, limitando as perdas do investidor, tá? Então vamos supor que o nosso investidor ele vai fazer aqui uma ordem de venda stop loss. Hoje, nesse momento aqui, as ações estão sendo negociadas a R$ 5,00. E ele tem, dessa empresa aqui, 1.000 ações. Ele vai colocar uma ordem stop loss ao preço de R$ 4,90. Tá? Então, se as ações elas ficarem nesse patamar de R$ 5,00 para cima disso, até R$ 4,90 aqui não vai acontecer nada. Mas, se o preço das ações começar a cair e chegar em R$ 4,90, a ordem stop loss ela vai ser executada e todas as ações aqui, na medida do possível, elas vão serem vendidas a R$ 4,90. Isso porque o investidor ele pode enxergar que se chegou nesses R$ 4,90, existe a possibilidade de continuar caindo. E para não incorrer em perdas maiores, ele prefere vender a R$ 4,90, que é o limite ali que ele estabeleceu. Tá bom? Então, em relação às ordens, é isso que a gente precisa saber.